Você não pode imaginar como é bom ter alguém te escutando, sem fugir. Eu tenho vários minutos para contar a minha história, e isso é mais do que eu já tive. Sabe por quê? Porque eu cheiro mal. Literalmente. Eu sou o Jefferson, e sou uma pessoa que você provavelmente não gostaria de conhecer na vida real. Ok, Jefferson, você fede, então qual é o problema? Você diria. Vá tomar banho. E se eu disser que tomo banho até 15 vezes por dia e sigo fedendo horrivelmente? Parece impossível. Mas o ponto é que tem sido assim durante toda a minha vida. Quando eu ainda era criança, lembro da minha mãe me cheirando e depois perguntando carinhosamente: "Oh, quem é o meu fofinho fedorento?" É fofo e tudo, e pode soar como uma frase amorosa que não significa nada. Mas isso quer dizer que eu tenho um cheiro desagradável, que todo mundo sente. Todos, menos eu. Eu posso parecer um pouco incoerente, mas isso é porque eu quero transmitir a você minha dor e frustração. Antes de ir para a escola, minha mãe me mantinha em casa e eu não precisava socializar muito. Eu nem me incomodava quando estava tentando brincar com outras crianças e elas fugiam de mim com um olhar de nojo em seus rostos. Eu nem sequer pensava que a razão fosse eu. Minha mãe suavizava bem com todos esses momentos, distraindo-me ou comentando algo com alegria. Ao mesmo tempo, ela estava constantemente me levando a médicos e eu não me incomodava, pois me sentia bem. Então pensava que eram consultas de rotina. Acontece que nunca recebi um diagnóstico. Minha pobre mãe tem me cheirado há anos e tudo o que ela conseguiu foi: isso deve ser uma peculiaridade dele, apenas lave-o regularmente e deve passar. Eles pensavam que poderiam ser os hormônios, ou talvez fungos ou bactérias, mas nada, absolutamente nada. Eu sou absolutamente saudável, exceto pelo cheiro de peixe morto. Bem, as coisas acontecem, certo? Mas tornou-se insuportável quando eu fui para a escola. Minha mãe me ensinou a me lavar e usar desodorantes toda vez que tenho um minuto livre, e foi isso que sempre fiz. Mas infelizmente estava longe de ser suficiente. Cheguei à escola todo sorridente e simpático, pensando que era hora de fazer amigos. Eu não entendia a reação das outras crianças. Eu parecia ter uma zona de exclusão em torno de mim, onde ninguém colocava um pé. E quando tentava me aproximar das pessoas, tudo o que conseguia era um "eca", o rosto enjoado e a fuga. Não consigo explicar como isso pode ser frustrante. Imagine-se em tal situação. Não seria doloroso? Imagine que você não entende o motivo de tal comportamento. Eu não posso sentir esse odor, e nem entendo como é horrível. Para você entender, é o meu suor que cheira mal, e o hálito também. Ele fede a várias coisas repugnantes, principalmente peixe podre, mas pode haver variações. Enquanto estou sentado, ainda não parece tão horrível. Mas imagine depois da aula de educação física no vestiário, tirando meus sapatos. Depois que um cara acabou de vomitar quando sentiu o cheiro, fiquei tão envergonhado que, quando cheguei em casa, não queria mais ir à escola. Mamãe me entendeu, mas não podíamos pagar por uma educação escolar em casa. Eu entrei em profunda depressão. Sabe, toda vez que chegava na escola, meus colegas de classe faziam cara de nojo. Eu ficava nervoso e, com isso, fedia ainda mais. Eu era absolutamente excluído de qualquer vida social e não tinha esperança de sair desse círculo vicioso. Alguns professores tentaram conversar comigo sobre higiene pessoal. Jurei que estava me lavando dezenas de vezes por dia, mas sem sucesso algum. Eu disse que isso era uma doença, mas quem acreditaria em mim? Eles perguntaram como era o nome da doença, mas o que eu deveria ter respondido? Eu nunca tive um diagnóstico, e tudo o que eu sentia o dia todo era constrangimento e vergonha de que outras pessoas tivessem que tolerar aquele odor horrível, e eu realmente as entendia. É bom dizer que os outros precisam ser gentis e tudo mais, mas não funciona quando você tem um desejo de vomitar o tempo todo. Há vários meses, em uma das comunidades da internet, encontrei alguém que contou uma história semelhante à minha. Foi assim que descobri uma doença chamada TEMAL. É difícil pronunciar o nome completo, mas você pode lê-lo na tela. Também é conhecida como síndrome do odor de peixe e faz uma pessoa feder sem qualquer razão. Eu descobri que há mais pessoas com o mesmo problema. Tudo o que eu precisava era fazer um exame de sangue muito específico e, voilá! Agora sei exatamente do que estou sofrendo. A má notícia é que não existe cura. Você pode apenas modificar sua dieta e, em alguns casos, ajuda um pouco. Eu já fiz isso, mas ainda assim, sem resultados até o momento. A boa notícia é que existem outras pessoas como eu. Então eu não me sinto tão pária como costumava.
Eu acho que preciso aprender com pessoas mais experientes como viver com isso. Existe até um grupo de apoio na minha cidade. E eu ainda estou considerando ir, pois é tão embaraçoso. No entanto, depois de compreender um pouco minha situação e também que esta doença é incurável, o que significa que este problema não pode ser resolvido, eu preciso mudar minha atitude em relação a isso. Estou trabalhando nisso. A vida continua.